Ô, Altamiro, vamos começar com duas citações singelas aqui. Primeiro, eu queria que você falasse da Erundina, o problema que ela teve de saúde, já está recuperada, e da Maria da Conceição Tavares, que essas duas mulheres fantásticas, uma que está aqui lutando plenamente, outra que nos deixou, passaram pela tua vida, pela tua experiência. O que você pode falar delas para a gente aqui rapidamente? Maria da Conceição Tavares é a portuguesa mais brasileira que já existiu. É impressionante. A Maria da Conceição Tavares era genial, era brilhante, era irreverente, né? Eu tenho vários livros dela aqui. Sempre gostei muito de ler o que ela escrevia, né? Artigos, livros. Não tenho formação, né, na área, na economia, mas era isso, era uma estudiosa heterodoxa, irreverente, uma crítica, quanto mais da chamada política neoliberal, da diminuição do papel do Estado, privatizações, desregulamentação. Ela teve uma contribuição importantíssima, né? Como professora, formando uma geração de economistas brilhantes, né? E como uma referência na política, né? Teve uma importância decisiva no debate sobre como barrar, né, a política neoliberal. Lembro uma vez fizeram a pergunta para ela da diferença do Serra para Dilma, né? E ela respondeu: não, os dois são economistas brilhantes, o Serra e a Dilma. A diferença que tem é que a Dilma pensa na população mais pobre, tem uma sensibilidade social, né? O Serra não tem, né? Então ela foi uma referência no combate ao neoliberalismo, né? Na defesa das teses de desenvolvimento nacional, do papel do Estado, do papel das estatais, dos bancos públicos, né? No combate aos dogmas, né, neoliberais que tiveram tão em voga no mundo nos anos 80, 90, e continuam em voga. Assim, só para complementar o que você está dizendo, e dar um depoimento aqui também sobre a Maria da Conceição Tavares, pena que ela não estava podendo, nesses anos finais aqui dela, debater a política brasileira, porque seria muito importante ouvi-la sobre o que está acontecendo no Brasil agora, né? Ela sempre foi uma pessoa que sempre se manifestou sobre o que estava acontecendo no Brasil. Não, ela era isso, ela era uma pessoa irreverente, polemista, não fugia da briga, né? Ela não fugia da briga, comprava a briga, ia para o embate, né? No embate das ideias, não no embate das baixarias, das fake news, no embate das ideias, ia para o embate, né? Falava coisas com muita coragem, né? Eu acho que ela teria um papel importante nesse debate, até pelas dificuldades que o governo encontra, né? Pelas dificuldades, por um lado, um projeto de desenvolvimento nacional, de fortalecimento do Estado, mas, por outro lado, as amarras da política fiscal, né? Do arcabouço, né? Ela teria contribuições importantíssimas a dar, mas os livros dela, os textos dela, ajudam a conhecer qual é a opinião dela nesse embate. Já estava com problema, né? Mas é uma pessoa para ser muito reverenciada, para ter muitas homenagens, né? É uma das economistas, é a economista mais brilhante da história do Brasil, né? Não, e ela formou quase todos os economistas que estão aí hoje pilotando a economia brasileira. Também a mensagem do Márcio Postman foi muito emocionante, do Mercadante, eles tiveram aula, né, com ela, fizeram interações. O presidente Lula esteve muito próximo dela durante muito tempo e tudo mais. É uma figura emblemática. E a Erundina, meu querido Altamiro? A Erundina é outra mulher brilhante, né? A Erundina é isso, ela rompeu dogmas existentes na sociedade brasileira, se projetou na política, foi eleita, né? No final da ditadura militar, mulher nordestina eleita prefeita de São Paulo, né? Foi aquela eleição dela? 88, é um negócio impressionante. Inacreditável. 88, 89, né? 88. 88. Acho que o governo começou em 89, né? Isso. Né? Então foi uma coisa de quebrar todos os paradigmas, né? Uma mulher nordestina cheia de preconceitos contra ela vai, uma campanha super ofensiva,
cheia de propostas, vai, se elege prefeita e faz uma gestão combatida violentamente pela cloaca burguesa paulista, combatida sem dó pela mídia, né? Pela mídia burguesa de São Paulo, né? Faz uma gestão com muitos avanços. Tal. Ela se projeta, isso, como parlamentar, entrando em todos os temas fundamentais da política brasileira. Então, por exemplo, era uma das pessoas que mais entendia sobre a questão da comunicação no Brasil. Ela foi presidente, inclusive, da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e pelo Direito à Comunicação, a Frente Com. Foi importantíssima essa frente, né? Na época do governo Lula, Dilma. Né? Essa frente teve um papel de levantar os grandes temas de como democratizar a comunicação, a necessidade de uma regulação democrática da mídia para combater monopólios, para combater pensamento único. Né? Então, a Erundina é uma figura de projeção na política. Esse problema que ela teve tem muito a ver com o que é a situação do parlamento hoje. O parlamento hoje virou um centro de baixarias, de torpezas, de horrores, né? De barbárie. Né? Ela estava numa audiência discutindo questão de direitos humanos e foi violentamente atacado por esses pitbulls, com todo respeito aos pitbulls, por esses pitbulls bolsonaristas. Né? Foi violentamente atacada, passou mal, né? Foi parar na UTI. Né? Tem a ver muito com essas baixarias. O Congresso Nacional, na semana passada, mostrou que grau chegou, né? Com a eleição, né, de uma bancada estridente de extrema-direita, uma bancada que provoca a sâmia, falando da morte do irmão, uma bancada que tenta ir para a agressão na audiência da Comissão de Ética, né? Conselho de Ética que discute a questão dos Janones, né? Uma bancada que na Comissão de Direitos Humanos vai para a baixaria, né? Contra a Erundina. Né? Acabou suspendendo, inclusive, a sessão no Congresso. Né? A Erundina é vítima também, né? É vítima dessa regressão que nós estamos tendo no parlamento brasileiro. Se o parlamento brasileiro sempre foi, né, na fase recente, sempre foi comandado, hegemonizado por forças de centro, centro-direita, forças fisiológicas, né? A partir de 18 e 22 isso se confirmou, aprofundou, né? A partir de 18 e das eleições de 22, aí você tem mais do que um parlamento conservador com forças fisiológicas, né? Você tem um parlamento com uma presença muito forte da extrema-direita organizada. E a extrema-direita que tem os pitbulls, tem os jagunços, os capangas, que vão para a porrada, que vão para a baixaria, que xingam, né? E os mentores que ficam estimulando esse tipo de coisa, assodando esses bichos. Né? E a Erundina acabou sendo... A Erundina, ela, meio que esse episódio, né, denunciou a truculência desses operadores da direita, da extrema-direita no Congresso. Por toda a felicidade, ela já está bem e tudo mais. Mas você vê, eles fazem as pessoas adoecerem, né? De tanta a perseguição que se faz ao Glauber Braga, por exemplo, também, né? O Glauber Braga está lá fortemente. Inclusive, a gente pode emendar esse tema com a demanda do Zeca Dirceu para o Arthur Lira, você deve ter visto, pedindo para que o Arthur Lira, como presidente da Câmara, passe a mencionar esses barracos, por exemplo, como o que aconteceu ali na votação do arquivamento do processo contra o André Janones, né, na semana passada, ele se manifeste, né, para não se tornar uma coisa banal. Quer dizer, o Conselho de Ética da Câmara virou uma piada, né? Quer dizer, as pessoas denunciam, chega lá, eles inocentam rapidamente, assim, todo mundo. Virou uma grande festa esse negócio. O que você observa nisso? Não, eu acho que esse pedido está sendo feito por vários partidos, vários deputados, né? A Érica... Não só o Zeca, né? Se pronunciou, o Zeca se pronunciou. É um pedido... O Arthur Lira, talvez pensando na sua sucessão, o Arthur Lira tem se aliado muito aos bolsonaristas e tem passado muito pano nos bolsonaristas. Passado muito pano. Como ele está trabalhando para o candidato dele na sucessão, como ele quer manter o poder, não quer baixar a exposição pós o fim do mandato dele de presidente da Câmara, ele está se aliando às pautas da extrema-direita
e está se aliando à extrema-direita. Está passando pano, está alisando os bolsonaristas. O Arthur Lira pode ser responsável por cenas terríveis, porque, por enquanto, está no bate-boca, está no xingamento, está na agressão verbal. Mas está a um passo, porque você tem capangas do outro lado. É só ver, tudo metido a fortão, né, delegado e não sei o quê. Né? Pode estar a um palito de deixar de ser só agressão verbal para ser agressão física, para ter um desastre na Câmara Federal. Então, ou o Arthur Lira toma vergonha na cara, né? Toma vergonha na cara e vê o seguinte, bicho, tudo bem, eu tô aqui me aliando com esse bando de pitbulls, com todo respeito aos pitbulls, né? Eu tô aqui me aliando com esse bando de pitbulls, mas eu tô alimentando esses caras. Ou o Arthur Lira toma alguma medida para conter esse tipo de coisa, ou você pode chegar a uma situação de violência no Congresso Nacional. Violência explícita, não só verbal. Não, explícita e tragédia, né? E trágica, né? Porque a julgar pelo chapéu que aquele sujeito usa lá, é o Zé Trovão. Lá. Tudo bem, é o Zé Trovão, né? Que coisa, o cara vai com bota, chapéu, espora, o cara vai trabalhar como se fosse, né? Daqui a pouco ele entra a cavalo lá dentro do Congresso. Agora, o Altamiro. O Zé Trovão, até em fotos, né, já foi flagrado meio chapado. Né? Sim, pô, o cara pode beber. Isso. No caso dele não foi nem bebida, foi cheirando mesmo. Né? Foi. Uma carreira, isso. Tem fotos, inclusive. Ele até pediu desculpa, disse que foi uma fase difícil da vida dele e tal. O Zé Trovão é um provocador. Se projetou na política, nessa onda bolsonarista, se projetou na política, naqueles bloqueios criminosos de estrada, um caminhoneiro. E o pior de tudo, Altamiro, é o seguinte: você dá na mão de um cara desse o salário de deputado, mais a verba de gabinete e mais não sei quantas quinquilharias que tem ali no salário do deputado, dá o poder, dá a imunidade para um bandido como esse. Quer dizer, você está flertando com o colapso total. Eu quero saber o seguinte, agora... Diga. Observação ainda. Não, então, é isso. Você tem essa linha de frente. Então, esse Zé Trovão, que é metido em um monte de rolo, está inclusive metido em rolo com o PL em Santa Catarina, é uma brigaiada no PL de Santa Catarina, ele está nesse centro e tal. É um provocador, foi eleito. Aí foi essa onda de extrema-direita, foi essa onda bolsonarista. O cara foi eleito. E você tem outros que tiveram votação que não são nem tão fortões, tipo o Nicolas, né? Não é nem tão fortão, mas ele adora aparecer na internet. Então, ele faz todas essas cenas para poder aparecer na internet, para aparecer nas redes digitais. Tanto é que aumentou muito em função da confusão dele com o Janones. Né? Você pega monitoramento de rede, cresceu para chuchu, né? Cresceu muito. Né? As visualizações deles, o compartilhamento dele. Né? Então, é isso. Você está num Congresso Nacional de pessoas para lacrar, para provocar. Se o Arthur Lira não tomar uma providência, e aí é principalmente na Câmara Federal, se o Arthur Lira não tomar uma providência, é isso que você está dizendo, pode dar em tragédia, já. Eu acho que o Arthur Lira não vai tomar providência nenhuma, sabe por quê? Porque, como você disse, ele está no último momento dele como presidente da Câmara, está tentando fazer o sucessor, ele sabe que precisa do voto dos bolsonaristas, e ele, inclusive, entrou com uma pauta bolsonarista ultra radical nesse momento, ali na Câmara. Isso não vai acabar bem, né? Eu acho que estava me lembrando do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, nas 24 horas últimas dele como presidente da Câmara, ele queria abrir impeachment contra o Bolsonaro, né? Eu prevejo situações delicadas também com o Arthur Lira. O que você vê nesse horizonte de sucessão e de desarticulação política ali, junto com os supostos articuladores do presidente Lula? O Congresso Nacional que foi eleito em 22 é muito negativo para o presidente Lula. Muito negativo para o presidente Lula. Ele é isso, ele é um Congresso de uma fortíssima bancada de centro-direita,
parlamentares fisiológicos, chamado Centrão, né? E ele teve o crescimento de uma bancada orgânica de extrema-direita. Você pega só o PL, elegeu 99 deputados, a maioria é ligada a essa turma da provocação, da fake news, da pancadaria, do xingamento e tal, né? Mas os bolsonaristas, a extrema-direita, os fascistas não estão só no PL. Os fascistas estão no Republicanos, no União Brasil, né? no Progressistas, estão em vários. Então, o Congresso é muito desfavorável para o governo Lula. O governo Lula, até agora, tem tentado, na relação com o Congresso, a via da negociação. É o que o Lula diz. Ó, o meu partido, o PT, tem 70 deputados, o Congresso tem 513. Se juntar todas as forças de esquerda, tem 130 deputados. Vide as 3 últimas votações, as derrotas do governo, 120, 130 deputados. É o que tem num Congresso de 513, numa Câmara Federal de 513. Qual tem sido a opção do presidente Lula? É negociar. Negocia, entrega ministérios, entregou ministério para o PSD do Kassab, entregou ministério para o MDB, entregou ministério para os republicanos do Edir Macedo. Vai entregando ministérios, entrega a Caixa Econômica Federal para o PP do Arthur Lira, não é isso? A presidência da Caixa. Entrega ministérios, entrega bancos públicos para tentar negociar. Porque ele sabe que ele tem que aprovar, não é na Câmara que tem minoria, né? E emendas parlamentares. Nós estamos vivendo uma mais crescência, que é essa situação das emendas parlamentares, né? Você tem, de emendas parlamentares, você tem hoje parlamentares que têm mais poder do que ministérios, em termos de grana, né? Em termos de grana. Então, uma coisa que cresceu muito com o Bolsonaro, cresceu com o golpe do Temer e cresceu com o Bolsonaro, né? É uma aberração que nós estamos vivendo no nosso sistema político, com essa questão das emendas parlamentares. O Lula resolveu, então, cede para poder governar, para poder evitar um impeachment, por exemplo. Ele sabe disso. Ele tem a experiência da Dilma. Não pode bobear com a Câmara Federal. É isso. É um palito para esse Arthur Lira desarquivar um processo de impeachment do presidente Lula. Vamos ver o que vai ser o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Você sabe por que eu acho que o Arthur Lira ainda não abriu um processo de impeachment contra o Lula? Porque o Bolsonaro não quer. Porque ele conversa com o Bolsonaro todo dia. E o Bolsonaro, você viu a manifestação na Avenida Paulista ontem, lá da Carla Zambelli? Até a gente nem comentou isso, porque também, né, tinha lá meia dúzia de pessoas, mas pelo impeachment do presidente Lula. E o Bolsonaro já se manifestou que é contra o impeachment do presidente Lula. Você vê como é o momento, é a questão do momento. É que, por enquanto, é isso. O governo Lula, ele negocia com o Congresso e o governo Lula tem conseguido se equilibrar na economia. A economia, taxa de desemprego caiu, renda cresceu, não é isso? Estão aí falando num PIB que pode chegar a 2,7 nesse ano, né? Mesmo depois de todo o pessimismo que havia com relação ao crescimento da economia. Então, o presidente Lula ele se mantém porque a economia conseguiu um certo fôlego e ele teve muita capacidade de negociação com o Congresso. Então, por enquanto, você não tem uma ação mais incisiva pelo impeachment, mas ela pode vir. E eu acho que, nesse sentido, Cone, a tática do presidente Lula, que é isso, é faro político. Desculpa. A tática do presidente Lula de negociar, ceder para garantir governabilidade, ele vai ter sempre que negociar. Essa é a realidade do sistema democrático brasileiro. Ponto. Tem que negociar. Agora, essa tática está sendo insuficiente. Ela não está conseguindo. Você vê, cede ministério, cede emenda e não tem voto. Os deputados do PSD que estão no ministério, os deputados do MDB, os deputados do Republicano, né? Os ministérios desses partidos não redundam em voto. Não tem voto. Só tem os 120, 130 do campo. Só na pauta econômica e olhe lá. E na pauta econômica, quando é interesse do mercado. Porque você vai para a pauta econômica que não é interesse do mercado, vai ser bombardeado também. Vide agora essa iniciativa do Ministério da Fazenda. Vai ser bombardeado também. É só na pauta econômica que interessa a cloaca burguesa brasileira. Aí ela topa. Mas você pega a reforma tributária, a primeira parte da simplificação, beleza, topamos. O arcabouço fiscal, que é a austeridade fiscal, beleza, topamos. Mas isso é pauta do mercado também. Quando a reforma tributária chegar, é o seguinte, vamos
penalizar, vamos cobrar de quem ganha mais. Não é isso? O rico ir para o imposto, ser taxado. Quando for isso, pode apostar que essa bancada vota contra também. Então, é só quando... Então, essa tática do presidente Lula é uma tática compreensível. Ele saiu de uma minoria nas eleições, né? Força minoritária no Congresso, na Câmara e no Senado, é força minoritária. A extrema-direita saiu com força organizada, com capacidade de interferir, seja no Arthur Lira, seja no Pacheco. Então, ele tem que negociar para evitar trauma. Negocia. Só que só isso, no meu entender, está sendo insuficiente. Né? Nós vamos ter problema. Vamos ver o que vai ser o resultado das eleições presidenciais. Nós tivemos, esse final de semana, as eleições na Europa. Vamos ver qual vai ser o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos e vamos ver o que vai ser o resultado das eleições municipais aqui no Brasil. 5 mil e poucos, 5.600 municípios. O quadro até agora é um quadro preocupante. É um quadro muito preocupante. As pesquisas são muito preocupantes. Mesmo a economia, o desemprego baixou, a renda cresceu, o PIB aumentou, mas o Lula continua empacado nas pesquisas. E os candidatos de forças populares, progressistas, com muita dificuldade nas eleições. A economia, mesmo tendo melhorado, não chegou à mesa do trabalhador. A percepção do trabalhador é ainda de muita dificuldade. Então, você não tem grandes movimentações na economia, você respirou, mas a percepção na sociedade é que a vida não melhorou. As pesquisas estão mostrando isso. Você tem isso de um lado, você tem no Congresso Nacional só a negociação por cima, também não está dando resultado, nós podemos ter resultados. É aquela coisa, ô Miro, que você fala aqui também, vira e mexe, todo mundo, né, que está com o radar mais antenado assim, sem manifestação popular também, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Quer dizer, o governo está meio que sozinho nessa batalha direta ali com o Congresso, com as forças da extrema-direita. Meus amores, queridos, chegamos ao final aqui do nosso 11 News. Obrigado, meu querido. Ele ri, eu não sei, o Brasil nessa, tudo lascado, ele dá risada ainda. Vai ficar chorando, pô. Vai ficar chorando. O Gramsci dizia, uma interpretação desse grande intelectual italiano, que é preciso ser rigoroso, até pessimista no diagnóstico e otimista na vontade de alterar essa realidade. Então é isso, tem que bola para frente, vamos lutar. Vamos com tudo, ninguém vai segurar a gente. O Brasil é muito grande, né? Esse debate vai longe ainda, né? É que na situação do miolinho ali da cena política, realmente a esquerda tem cometido alguns deslizes, né? E a direita, porque a direita também está fazendo um monte de besteira, né? Mas é tanta besteira, tanta gente fazendo besteira junto, que daí dá uma confusão danada.